Apocalipse capítulo 10. Sem mais delongas, iremos iniciar a exposição de Apocalipse 10. Faremos a exposição de forma temática, para em seguida de forma exegética. Vou explicar isso. Forma temática significa que nós iremos estudar de imediato o ponto central do texto e as implicações para nossas vidas. Em seguida, de forma exegética, porque nós iremos pegar os detalhes do texto e examinar o significado. Nós faremos o inverso, porque geralmente nós examinamos o significado dos versículos para depois fazer uma aplicação geral. Hoje nós iremos iniciar com o inverso, uma aplicação do ponto central do texto, para depois fazer a análise textual dos pormenores. Os irmãos tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para fazer perguntas ao final do estudo. E para você não se perder, você pode anotar no caderninho ou nas tábuas do seu coração. No final do estudo você traz à luz a sua pergunta. Se nós soubermos responder, nós teremos prazer em fazê-lo. Meus irmãos, houve um acidente aqui com o copo, de maneira que a aba que abre o copo, ela se desgastou com o meu forçar, de forma que agora estou impossibilitado de ter acesso a este líquido. Alguém poderia me ajudar? Com a tampa da caneta, eu não sei. Eu não sei se eu me sentiria à vontade de beber depois de ser aberto com a tampa da caneta. Tá bom assim? Obrigado, Manuel. Muito bem. Ainda bem que hoje em dia vocês já entendem meu código, né? Meu dialeto. São tantos papéis, recibo, conta para pagar, tanta coisa. Oi? A gente anda com tudo dentro da Bíblia, né? Meus queridos irmãos, o capítulo 10, quando eu falo temática, eu já vou dar o tema do capítulo 10. O capítulo 10 de Apocalipse fala sobre a nossa responsabilidade profética. Tá? Nossa responsabilidade profética. Porque de alguma forma nós somos profetas nessa geração. Não estou falando de dom, estou falando de chamado. Nós somos chamados para pregar a palavra para os ímpios. Então nós somos, de certa forma, nós exercemos o papel profético. Eu não estou falando o ano profético do mundo gospel, não. De decreta, profeta, profetiza. Não estou falando disso, não. Estou falando de pregar a palavra de Deus. Tá? Vamos ler versículo 1 em diante. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era mais doce,
era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Primeira coisa que nós precisamos entender é que esse capítulo, essa narrativa da visão que ele teve do anjo com o pé esquerdo no mar, o pé direito na terra, um anjo poderoso, e o anjo deu a João um livrinho, um rolo pequeno, livrinho aqui em grego é um rolo pequeno, para que ele comesse. Ele comeu o rolo, o livrinho, e na boca estava doce como mel, mas chegando ao estômago estava amargo. Essa narrativa, nós podemos chamá-la de interlúdio literário, não de interlúdio histórico. O que eu quero dizer com isso? Se fosse um interlúdio histórico, quer dizer que esse evento vem seguido do evento anterior e antes do próximo. Como assim? Significa que seria um evento cronológico, histórico, na ordem cronológica de Apocalipse, mas não é. Tá? Então, veja que antes do capítulo 10 fala da sexta trombeta. Então, esse evento é o evento que vem depois da sexta trombeta? Não. Ele é muito mais amplo em termos de história. Então, ele é um interlúdio. Quando eu falo interlúdio, ele está no meio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta do capítulo 11. Ele é um interlúdio literário. O que eu quero dizer com isso? Do meio da narrativa, Deus acrescentou, no meio das trombetas, de repente ele acrescenta essa narrativa do livrinho, com o objetivo de trazer ensinamentos para a igreja. Não significa que depois da sétima trombeta aí vai vir um anjo e vai fazer algum profeta comer livrinho. Não é nesse sentido. Não é cronológico, não é histórico, não é numa ordem cronológica. Esse ponto. Aliás, em Apocalipse, a maioria das coisas não é em ordem cronológica. Os irmãos lembram disso? É numa ordem literária, a intenção do autor. Tá? Os irmãos lembram da história de José, que, por exemplo, estava contando a história de Jacó, os seus filhos e José, e de repente aparece a história de Tamar. Do nada. Tá? Porque ali é um objetivo, é uma intenção literária, para trazer um ensinamento. Aqui, em Apocalipse, sempre tem isso, né? Entre o sexto selo e o sétimo, existe um interlúdio também, que mostra os santos reinando, a igreja reinando. E por que de repente se insere o capítulo 10 com essa narrativa do livrinho, parecendo que não tem nada a ver, é algo desconéxico, né? Algo sem nenhuma ligação. Parece, mas é porque, meus irmãos, Deus ele é tão bom que primeiro ele bate, mas depois assopra. Depois ele bate, depois assopra. Em Apocalipse Deus faz isso. Deus assusta a besta, mas depois ele diz: espera aí, mas vocês vão estar reinando comigo, vocês não precisam se assustar. Os selos, guerra, desgraça e mais desgraça. Depois vem o interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Vocês não precisam se preocupar com esses eventos. Depois vem as trombetas, primeira, segunda, terceira, e vai cair uma estrela do céu e vai explodir isso, vai acabar com aquilo. E aí a gente começa a se assustar e de repente Deus faz um interlúdio para nos confortar. E como é no caso aqui. Esses interlúdios de Deus são Deus mandando a gente parar a leitura um pouco e analisar. Olha, vai acontecer tudo isso, mas não se preocupem. Vocês entenderam por que às vezes está seguindo primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta e pronto. Não vem a sétima trombeta, vem um interlúdio. Uma história que parece que é uma história nada a ver com o assunto. É porque Deus parou a narrativa para nos confortar e para mostrar que Ele está no controle. Ficou claro? Essa é a intenção de Deus ao fazer esses interlúdios. E faz todo sentido, porque esse interlúdio é para mostrar nosso ofício profético. Nós iremos entender por quê. Muito bem. Veja o capítulo 9, versículo 20 e 21.
Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não se arrependeram. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Então, veja, Deus, fique atento, porque eu vou fazer um resumo de 60 segundos. Tá? Fique atento. Estamos vivendo o período dos 4 cavaleiros, que são guerras, rumores de guerras, epidemias, crises econômicas. Depois desse período vai aparecer o anticristo para perseguir a igreja. E quando o anticristo começa a matar os crentes, vem então o 5º selo, que é o quê? Os crentes pedindo ajuda para Deus, socorro para Deus. Depois do 5º selo vem o 6º selo, que é a vingança de Deus. E Deus vai derramar do céu uma estrela que vai causar grandes estragos. E esse 6º selo, que vai ser essa grande estrela causando grandes estragos, ele é relatado depois em forma de 7 trombetas, que aí chegamos nesse capítulo. E aí a Bíblia finaliza o capítulo 9 dizendo que mesmo com a vingança de Deus, esses homens não se arrependem, os seguidores da besta. Eles não se arrependem, coração endurecidos. Tá? Então é aqui que nós estamos. De repente, o capítulo 9 termina falando, eles não se arrependem, de repente vem a visão do livrinho que nós iremos explicar. Então, veja, o capítulo 10 é para mostrar para nós a urgência de pregarmos o evangelho para essa geração. Tanto agora, como para a geração do anticristo, quando o anticristo aparecer. Nós teremos que pregar. Porque quando termina o capítulo 29, dizendo que eles não vão se arrepender, a igreja vai desanimar, possivelmente, na leitura. Quando a igreja percebe o seguinte: se eles não se arrependeram com as pedra de fogo caindo do céu, se eles não se arrependeram com isso, então não vão se arrepender com a nossa pregação. Essa é a impressão que dá. Quer dizer, Deus castigando, os homens não se arrependem, como que... Então não vai adiantar nós pregarmos. Então Deus já conserta isso. Opa, peraí, não é assim. Então vem a palavra profética sobre o nosso testemunho. Vamos lá. Qual é a nossa responsabilidade profética que fala no capítulo 10? Aliás, por que nós precisamos pregar o evangelho mesmo diante desse quadro? Pregar o evangelho mesmo diante do surgimento do anticristo e mesmo diante do endurecimento do coração do homem. Em primeiro lugar, nós precisamos pregar o evangelho nessas circunstâncias porque é urgente. O capítulo 10 tem o objetivo de mostrar que é urgente nós pregarmos o evangelho. Veja o capítulo de números 5 e 7. O versículo de número 5 e versículo 7. Capítulo 10, versículo 5 ao versículo 7. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. O que ele quer dizer com isso? O fim está próximo. Vocês concordam com isso? Ou vocês são da opinião dos indoutos que dizem, essa história de o fim do mundo, isso é antigo. Desde a época da minha avó que eu vejo falar que Jesus está voltando e nunca voltou. Nós já percebemos pelos estudos que ele está para voltar. Só falta uma coisa, o quê? O anticristo aparecer. Então, por que nós devemos pregar o evangelho? Porque já não haverá demora. Em grego isso aqui é já não há tempo. Em grego significa isso, já não há tempo. Literalmente é assim. Então nós devemos pregar o evangelho com urgência. E onde está falando do evangelho aqui nesse capítulo 10? Versículo 10. Então, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Esse livrinho doce como mel é o quê? Salmo 19. A tua lei para mim... Vamos ler o Salmo 19? 29, aliás, Salmo 29. O 19 também fala sobre isso. Né? Vamos para o 19, que é o clássico. Salmo 19. Tem sabor de mel. 19, 10. Não. Estou dizendo que tem sabor de mel. O que tem sabor de mel na Bíblia, gente? A
palavra de Deus, que nos é suficiente para alegrar a nossa vida, é ou não é? São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que? Versículo 7. A lei do Senhor. Agora volte para o capítulo de número 10 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Se você tiver alguma dúvida, se segure para perguntar ao final do estudo. Não adianta clamar enquanto não terminar a exposição. Então, versículo 10 fala sobre isso, que doce como mel. Você está falando da lei de Deus. Isso aqui é uma repetição da profecia de Ezequiel, capítulo 2, que nós iremos ler. Tá? Então, essa palavra, que é o Evangelho, a gente tem a impressão de que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é o Evangelho? Boas novas. Onde está escrito boas notícias de Deus para nós? Na Bíblia toda. Toda a Bíblia é o Evangelho. Ok? No primeiro versículo da Bíblia, no princípio, olha que boa notícia, existe um Deus, eu não estou sozinho. Do início ao fim é uma boa notícia. E essa boa notícia, ela tem que ser dita às nações, versículo 11, Apocalipse 10, 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Em grego profetiza contra estas nações, porque a palavra de Deus, ela é uma espada, profetiza contra estas nações. Então, esse profetizar aqui é pregar a palavra, é pregar o Evangelho. Por isso que esse capítulo é para nós todos. Então, por que nós devemos pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, porque é urgente, o tempo está se esgotando. Então, já começo logo com esse capítulo falando da aplicação. Os irmãos estão percebendo pelos estudos que o tempo já chegou. Meus irmãos, quando eu percebo algumas coisas, eu fico morrendo de medo. E alegre ao mesmo tempo. Alegre que Jesus está voltando. É que eu não quero me encontrar com esse homem chamado Anticristo. Né? Se ele aparecer, não tiver jeito, a gente enfrenta. Né? Quer dizer, foge para o monte os que estiverem no monte. Né? Foge. Mas a gente enfrenta. Mas, quando a gente olha para o mundo de hoje, e vê algumas coisas, por exemplo, mães, uma frequência cada vez maior de mães abandonando filhos. Isso era comum antigamente? Não é. A sociedade querendo obrigar o mundo a aceitar o homossexualismo. Não é só aceitar, filosoficamente incutir na cabeça das pessoas. Você percebe que o mundo social aí fora, seja na mídia, seja na faculdade, no trabalho, hoje, para vocês terem uma ideia, é quase que chique falar palavrão, palavras, insinuações, sabe, de coisas indecentes. E se você pensa diferente, você não é só quadrado, você é um peixe fora d'água. E isso está aumentando cada vez mais. De forma que, para o mundo inteiro passar a ter ódio dos crentes, está faltando pouco. Tá? Então esteja preparado. Se você é um crente mais ou menos, está na hora de se consertar. Se você é apenas um simpatizante da igreja, eu gosto de ouvir sermões, está na hora de se consertar. Lá nos Profetas fala do vale da decisão. Já chegou o vale da decisão. E se você está achando que isso aqui é mero estudo e interpretação, fica brincando com Deus. Porque Jesus disse que ele vem de repente. Tá? Então, o tempo já chegou. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. E vocês estão aqui hoje porque Deus trouxe vocês aqui hoje, ou não? E por que Deus quer que vocês aprendam isso? Para aumentar o compêndio teológico cerebral? Para aqueles vizinhos, amigos,
colegas de trabalho, de faculdade, saibam que o tempo já chegou, que o anticristo está voltando. Aquilo que vocês estão aprendendo aqui, vocês têm que repetir lá fora. Você sabia que a Bíblia fala que vai ter um tempo que vai cair um asteroide na Terra? Sério? Aí você aproveita. Isso aí vai ser uma vingança de Deus por causa disso. E a próxima coisa que está para acontecer é o aparecimento desse homem maligno. E você tem que se arrepender enquanto é tempo. Então nós temos que pregar o Evangelho porque é urgente. Em segundo lugar, nós temos que pregar o Evangelho para salvar vidas. Do capítulo 6 até o capítulo de número 7, fala dos selos e das trombetas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As trombetas, é o mesmo selo, o sexto selo? Sim ou não? É o mesmo. O sexto selo e as trombetas são o mesmo. Só que as trombetas estão detalhadas. O sexto selo está resumido. É o mesmo evento. Então, está dentro desse contexto. Deus acabou de falar até o capítulo 9 das desgraças que vai vir sobre o mundo. Então, Deus, em sua misericórdia, fala que nós temos que testemunhar as nações para que elas se arrependam. Isso Deus já fazia no Antigo Testamento. Deus avisava: eu vou vir com juízo, arrependam-se. Qual foi uma grande cidade que Deus avisou no Antigo Testamento? Nínive. Jonas queria pregar o Evangelho? Não. Tem gente que acha que quando um crente não é disposto a pregar o Evangelho é porque ele não é crente. Especialmente pessoas envolvidas na área de missões na igreja. A igreja de hoje não é uma igreja de crente, porque não prega o Evangelho. Só verdadeiramente crente prega o Evangelho. Bom, se é tão natural assim o crente pregar o Evangelho, então não precisava Deus gastar tantas páginas nos exortando a pregar, se é algo tão natural para o crente. Então Jonas não era crente. Ele não queria. Deus avisou a Nínive. E Nínive se arrependeu? Sim, porque ele tinha muitos lá. O que Deus falou para Paulo a respeito das cidades gregas onde Paulo estava pregando? Paulo, não desanime, porque eu ainda tenho muita gente aqui. E quando nós percebemos tanta maldade, apologia ao homossexualismo, tanta prostituição, etc., a gente desanima. Será que esse povo vai querer se converter ainda? Não, eles não vão querer se converter, não são dados arrependimentos, têm um coração duro. Só que, se for um eleito, por isso que o calvinista dorme em paz. Porque ele pensa o seguinte: eu vou pregar. Se ele for um eleito, ele vai se converter. Então nós temos que pregar. A conversão não depende de nós, nosso papel é pregar. Nós temos que pregar o Evangelho porque é urgente e para salvar esses futuros candidatos a seguidores da besta. Aliás, que já são seguidores da besta, porque o espírito do anticristo já está aí. Talvez ele não, mas o espírito já está aí. Isso nos lembra Ezequiel 33, o Atalaia, que Deus disse: se eu te disser, se eu te mandar pregar, profetizar ao pecador, e se ele não se arrepender, tu estás livre do sangue dele. Mas se eu te mandar pregar e tu não fores, o sangue dele eu vou requerer de ti. Ezequiel 33. Então, é o que Deus está falando nos nossos corações. Então, por que nós devemos pregar o Evangelho a esta nação que não se arrepende, diz o versículo 21? Por que nós precisamos pregar? Porque é urgente, nós precisamos pregar para salvar os eleitos. Existe a possibilidade de algum não eleito ser salvo? Deixa eu fazer um parênteses aqui, fazer uma pergunta teológica para vocês. Quem tem entendimento para entender, que entenda. Todo salvo é um eleito? Sim, se ele está salvo é porque é um eleito, eu escolhi. Todo eleito é um salvo? Não. Primeiro eu vou deixar vocês sofrerem, depois eu respondo. Todo eleito é um salvo? Ainda não. Ainda, mas vai ser se ele for um eleito. Entenderam agora? O
que isso tem a ver? Porque lá fora tem muitos eleitos aguardando ouvir o Evangelho. Como ouvirão? Então, nós temos que pregar o Evangelho porque é urgente, nós temos que pregar o Evangelho para salvar, e nós temos que pregar o Evangelho para condenar também. Como assim para condenar? Bom, vocês perceberam que esses homens, seguidores da besta, não se arrependeram, diz o capítulo 9, versículo 20 e 21. Veja o capítulo 10, versículo 9 a 11. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e então ele me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou... Por quê? Porque o versículo 11 diz: então me disseram, é necessário que ainda profetize contra muitos povos, nações, línguas e reis. Esse livrinho, que é o Evangelho, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ele na boca de algumas pessoas vai soar como o quê? Algo doce, não é? Doce como mel. Mas para alguns vai soar como algo amargo. Quando você lê esse texto que fala das trombetas, que Deus vai vir e vai matar a terça parte dos homens, com pestilência, com tumores malignos, Deus vai fazer a luz do sol ficar tão quente que os homens vão se arder e vão blasfemar de tanta dor. Você olha assim e você diz: está vendo? Deus é justo e é um sinal que Jesus está voltando logo. Por isso eu me alegro, porque é um sinal de que a volta de Cristo está perto. Mas para um ímpio, ele vai dizer o seguinte: ele vai ver olhar para isso como algo, um terror, algo aterrorizante. E que ele vai ficar com medo. Ele não vai ficar em paz. Ele vai ficar com medo. Tá? Então, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Quando você prega, ela vai ter um efeito. Ou ela vai converter corações, ou ela vai servir de juízo para aqueles que ouviram. Vejamos, isso condiz com Ezequiel, capítulo 2. Open your Bible. Ezequiel, capítulo 2. Oi? Ezequiel, capítulo 2. O capítulo 1 de Ezequiel, versículo 28, fala algo interessante. Eu vou ler e depois eu vou pedir para que vocês lembrem-se daquilo que nós lemos, pelo menos de forma geral, do capítulo 1, versículo 28, tá? Já que já estamos aqui em Ezequiel, vamos ler. 1, 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Que arco é esse? Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória A aparência da glória do Senhor é como a aparência de um arco, que é o arco-íris. Quando nós voltarmos para o capítulo 10, a gente vai relembrar isso aqui. Tá? Só para vocês terem lembrança disso. Nós vamos para o capítulo 2, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Lembra que nem as trombetas fizeram aqueles homens se arrependerem de suas obras? Vocês lembram disso? Aí você me diz: mas pastor, aqui está falando da casa de Israel. É porque Apocalipse pega textos, profecias do Antigo Testamento que tinha aplicação para Israel e expande essa liberdade literária do autor
é algo muito tranquilo, porque o próprio Deus tem liberdade para pegar a sua própria literatura do Antigo Testamento e expandir a aplicação dela. Caso tu discordes, converse com ele depois. Versículo 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até o presente dia de hoje. Versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, olha só, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles o quê? O que Deus diz para João? Profetiza às nações. Quer ouçam. Deus não queria que o profeta criasse expectativa. Vou começar a pregar o evangelho, vamos ver quantas almas eu vou ganhar para Jesus. Vocês acham que os profetas do Antigo Testamento ficavam com essa expectativa e com esse relatório de almas? Tem crente que tem relatório de almas. Eu já ganhei não sei quantas almas para Jesus. Não é nem o Espírito Santo quem ganha, é ele. Deus queria que o profeta tivesse uma expectativa da soberania de Deus. Quer ouçam ou deixem de ouvir. Porque a nossa preocupação não é converter ninguém, é pregar o evangelho. Se você disser assim para alguém, você precisa admitir que você é profundamente pecador e rebelde a Deus e que merece o inferno. E você precisa reconhecer que mesmo merecendo o inferno, Deus te ama tanto que enviou Jesus para morrer na cruz por você. Se você reconhecer isso e crer de coração, você será salvo. Eu falei alguma coisa complicada? Eu falei teologia complicada aqui? Qualquer crente sabe falar isso ou não? Você é pecador e Deus é justo. Só que Deus é amor e Ele te ama. Se você se arrepender e você crer, Ele te salva. É complicado? Não, pastor, eu tenho que fazer um curso para poder aprender a convencer. Você não tem que convencer. Pastor, mas se eu estiver conversando com um ateu, você não tem que convencer. Pastor, mas se eu estiver evangelizando, a pessoa fala assim: eu não vou lá para a sua igreja dar dízimo para o seu pastor. Você não tem que convencer. Você só tem que pregar o evangelho. E quando o diabo fizer isso, querer desviar o assunto para a doutrina, para a polêmica, você foge da polêmica e diz: não, eu estou aqui para falar do amor de Deus. E é isso. É simples o amor de Deus, é ou não é? Então, quer eles ouçam ou não, nós é que complicamos as coisas. Vamos lá, meus irmãos. Versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e... Quantos ais tinha lá em Apocalipse? 3 ais. Capítulo 3, versículo 1. Ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este livro. Vai, fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o livro. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste livro que eu te dou. E eu o comi, e na boca era o quê? E era doce como? Tem sabor de mel. Isso sim, tem sabor de mel, que é a palavra de Deus. Ok? Da onde João enxergou essa visão de Apocalipse? Foi extraído da onde? De Ezequiel. Ficou claro que a visão de Apocalipse foi extraída de Ezequiel? E essa visão diz respeito ao quê? O chamado de Deus para os crentes profetizarem as nações. O que significa profetizar as nações? Pregar o evangelho com o objetivo, com a expectativa de que todos se convertam, quer ouçam, quer não. A igreja tem tanta expectativa, nutre tanta expectativa,
que Deus não ensinou? Quando manda um missionário para fora, alguma coisa assim, passa-se 10 anos, aquele missionário não ganhou uma alma para Jesus. A igreja começa a cobrar. Como é que está o teu trabalho? 10 anos que nós estamos investindo, eu estou falando na igreja, a igreja evangélica, a igreja em geral, a igreja cristã mundial. Começa a cobrar. 10 anos nós estamos investindo dinheiro pesado em ti e não tem nenhum resultado. O nosso objetivo é ganhar almas, só pregar. Ok? Dúvidas? Se tiver, deixe para o fim vem sem demora. Eu estou tentando melhorar as piadas, mas é o que temos para hoje. Volte para Apocalipse 10. Pronto. Falei o que eu gostaria de falar. A aplicação desse texto. A exposição temática. Tá? Agora nós iremos para os meandros, os detalhes hermenêuticos, exegéticos do texto. Que vai servir para você, quando você lê o livro de Apocalipse, você entender. Ah, isso aqui significa isso. Tá? Mas o ponto central que Deus quer que você entenda é isso. Você já percebeu que Deus vai vir, vai derramar a ira dele, os flagelos sobre essa terra, então corra para pregar o evangelho. Porque Deus tem muitos para salvar. Mas e se alguém não se converter? Não tem problema. Quer ouça ou não quer não. É isso que Deus quer falar com o capítulo 10. Se o estudo terminasse aqui, agora estou satisfeito. Porque o resto são detalhes, os restantes são detalhes hermenêuticos, que reforçam isso, é claro. Mas são detalhes hermenêuticos. Vamos voltar para o capítulo 10. Vamos para a interpretação do capítulo 10, então. Versículo por versículo. Versículo 1 fala do anjo. Vi outro anjo forte descendo do céu. Quem é esse anjo? Alguns acham que este anjo é Jesus, por causa de algumas características aqui. Ele vem numa nuvem, tem um arco-íris na cabeça, as pernas como coluna de fogo. Lá no capítulo 1, versículo 17, fala que Jesus tem os pés como bronze. Bronze e fogo são termos intercambiáveis no Novo Testamento, às vezes, especialmente Apocalipse. Né? Fala que ele tem um bramido como bramido de leão. Tá? Então, parece, porque Jesus ele tem um bramido como de leão, diz o Salmo 29. Então, alguns intérpretes acham que é Jesus. Outros acham que é meramente um anjo, com alguns detalhes ilustrativos, mas é um anjo. Outros acham que é só um anjo, é um anjo normal, um anjo comum, só que um anjo representante de Cristo, com ênfase na representação de Cristo. Qual desses três você acha que eu concordo? Com a terceira opção. Aqui não é Jesus. Parece que é. Mas em Apocalipse, quando nós formos interpretar um texto, meus irmãos, nós temos que interpretar à luz do todo daquele livro. Nós não podemos pegar aquilo que nós achamos, o nosso achismo, e empurrar no texto. Isso é uma violência literária, hermenêutica. Você empurrar no texto o que você acha. Porque de fato parece que está falando de Jesus. Porque, olha só, forte, envolto numa nuvem, com arco-íris em cima da sua cabeça, o rosto era como o sol. O capítulo 1, versículo 15 a 17 fala que Jesus, o rosto dele brilhava como o sol. Então tudo indica que é Jesus. Só que tem um detalhe. Aonde em Apocalipse, dentro de Apocalipse, algum anjo é Jesus. Anjo é anjo. Como já dizia alguém, pastor, interpreta esse sonho que eu tive. Sonho é sonho. Anjo é anjo. Tá? Em Apocalipse. Diferente de Malaquias 3, versículo 1 em diante, que eu enviarei o meu anjo, o anjo da aliança. Aí é diferente. Ele purificará os filhos de Levi. Algum anjo nos purifica, que nós somos os filhos de Levi, espiritualmente falando? Não. Quem nos purifica? O Senhor Jesus. Aí é diferente. Agora, dentro de Apocalipse,
Por isso que eu tenho dificuldade de entender que o anjo das 7 igrejas é um pastor. Porque aonde Apocalipse, dentro de Apocalipse, se você analisar todas as vezes que fala de anjo, aonde faz referência de que anjo simboliza um ser humano? Sempre anjo é anjo. E mesma coisa, anjo, não é Jesus. É frustrante, não é, para alguns? Eu já me deparei com isso. Eu achava que era uma coisa, depois eu vou me examinar com mais cuidado, aí eu me frustro, porque, nossa, eu achei que era tal coisa. Mas é uma frustração boa, porque você está estudando a palavra. O importante é que a palavra seja verdadeira. Isso que importa. Também não é o fim do mundo achar que era Jesus, porque o livro de Apocalipse é difícil de interpretar. Nós temos que ser humildes e admitir que é difícil. Mas, dentro da regra de hermenêutica, você tem que interpretar um versículo à luz daquele livro primeiro, antes de interpretar ele à luz da Bíblia toda. Que eu não posso dizer, esse anjo é Jesus, porque em Malaquias o anjo é Jesus. Antes de ir para Malaquias, eu tenho que ver o que anjo significa dentro de Apocalipse, para depois ir para fora. Muito bem. Mas ele realmente tem ilustrações aqui nessa aparição desse anjo que nos remete a Cristo. Mas não é Cristo. Ele é um anjo que está representando a pessoa de Cristo. Ele foi delegado por Cristo. Lembra do arcanjo Miguel que expulsou o diabo? Lá no capítulo 12 de Apocalipse. O arcanjo Miguel lutou com o diabo e expulsou. Não é Jesus, é o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, arcanjo Miguel. Só que ali ele foi delegado por Cristo. Ele estava representando a Cristo naquela luta. Ok? Ficou claro? Meus irmãos, meu objetivo é que fique claro. Ficando claro, tá bom. Se você não concordar, não tem problema. Eu vou dormir em paz se você disser, entendi, pastor. Não concordo, mas entendi. Então eu vou dormir em paz. Eu quero que fique claro. Ok? Da onde nós extraímos o ensinamento de que este anjo ele é um representante de Cristo? Aqui, dos seguintes fatos. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem. Isso faz referência à obra de Cristo quando ele subiu aos céus, entre as nuvens. E ele vai voltar aonde? Entre as nuvens. Tá? Muito bem. O rosto era como o sol. Capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o capítulo 1. Capítulo 1, se eu não me engano, versículo 17. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso não significa que o anjo é Jesus, mas que ele representa Jesus nessa atividade profética que ele está dando para João. Volte para o capítulo 10. O bramido como leão, versículo 3. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram-se 7 trovões. Oséias 11:10. Oséias 11:10. Para quem não sabe onde fica Oséias, fica... Eu ia falar sério, gente. Vocês me julgaram porque eu ia falar uma coisa séria. O livro de Oséias... É assim, Salmos, Provérbios, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Pode ser que eu tenha trocado algum livro, mas se Deus me perdoa, quem é vocês para não me perdoar, né? Muito bem. Alguém lê de forma bem audível, por gentileza. 11:10. Oséias 11:10. Volte para Apocalipse.
Está falando do Senhor, que está falando do Messias. Esse anjo que tem bramido como de leão, ele é um representante do Messias. Volte para Apocalipse capítulo 10. O bom de deixar as perguntas para o final é que às vezes não dá tempo de fazer perguntas. Bom para mim, não que eu faça isso de caso pensado, não é isso. Muito bem. O versículo 1 fala das pernas desse anjo, como de bronze. No capítulo 1, versículo 16 de Apocalipse, fala que Jesus ele tem os pés como bronze polido. Por isso que é uma referência, uma representação de Cristo. E esse anjo, ele está no capítulo 10, versículo 1, ele tem as pernas como colunas. O que uma coluna faz, gente? Sustenta, lembre-se dessa palavra. E as pernas dele, uma está no mar e outra está na terra, certo? O que ele sustenta? Hebreus 1. Vamos para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 2. Hebreus 1, 2. Diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? Pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a exata expressão, a expressão exata do seu ser, sustentando o que, gente? Através do que? Lembrou agora que aquele anjo tem as duas pernas são como colunas, mas não é o anjo que sustenta, ele está representando alguém. Representando quem? Cristo. Quem sustenta todas as coisas? Cristo. O mar e a terra, todas as coisas que foram criadas. O que ele está dizendo com isso, meus irmãos? Pode pregar o evangelho, não temas, porque eu sou o Deus criador de todas as coisas, eu sustento todas as coisas. Esse meteoro que vai cair na terra, as úlceras que eu vou enviar, tudo isso é o meu dedo controlando a criação, a natureza, porque eu criei e sustento todas as coisas, nada está fora do controle. É isso que ele está dizendo. Aí você diz assim, mas pastor, por que não é tão óbvio assim? Se fosse óbvio, não precisaria Deus chamar pessoas para ter o dom do ensino. É ou não é? Se tudo na Bíblia fosse tão óbvio, os professores estariam desempregados. Ainda bem que não é tão óbvio. Voltemos para o Evangelho, capítulo 10 de Apocalipse. O que tem sabor de mel, gente? A Bíblia. A Bíblia tem sabor de mel. Para os crentes. E para os ímpios, é amargo. Capítulo 10. Um outro fato que faz referência a Jesus Cristo. Capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com o quê? O arco-íris por cima da sua cabeça. Lembra de Ezequiel 1:28 que eu falei para vocês lembrarem do arco-íris que estava sendo como a glória do Senhor? Esse arco-íris está em volta da sua cabeça e do seu governo, ou seja, cabeça em Apocalipse simboliza o quê? Governo, liderança. O governo de Deus, o governo de Jesus Cristo, representado por esse anjo, o governo de Jesus Cristo, ele é um governo, ele governa todas as coisas. E ele governa através de alianças. Porque o arco-íris simbolizava o quê? Aliança. Muito bem. Deus fez essa aliança com quem? Noé. Antes do dilúvio existia arco-íris? Para existir o arco-íris tem que ter o quê? Contato do sol, da luz do sol, com a nuvem, né? As nuvens, a chuva, o respingo, as gotículas de água. Falando no popular, até porque não sei falar do jeito técnico. Muito bem.
Isso significa que antes não tinha arco-íris. Será que não existia luz solar na Terra antes disso, do dilúvio? Fica para a escola dominical. Vem na escola dominical, não perca que você vai ter a resposta para essas questões. Mas vamos lá. Deus, ele fez aliança com Noé. E ele disse que nunca mais destruiria a terra. Foi isso que ele disse? Com água. Não é que ele não vai mais destruir. De fato, ele não vai destruir, mas ele vai punir os ímpios e usar a própria natureza. Mas o arco-íris lembra que Deus não vai destruir com água, mas ele pode destruir os ímpios. O arco-íris é para lembrar que Deus pode destruir os ímpios e que ele é fiel à sua aliança. Ok? Tem gente que acha que Deus é malvado por causa disto. Quantos aqui já assistiram o filme Depois da Terra? É Depois da Terra? Não. Então eu estou falando errado. É O Dia em que a Terra Parou. Quem já assistiu? O filme. Como é que fala o nome do homem? Keanu Reeves. O mesmo que fez o Matrix. Quantos já assistiram? Qual é o nome do filme? Quantos já assistiram O Dia que a Terra Parou? Vocês já assistiram? Poucos assistiram. Filme lindo, maravilhoso, magnífico. Você olha assim, nossa, que coisa maravilhosa. Aquele filme está falando que aquele filme está ensinando que Deus, o nosso Deus, é um Deus malvado, que não ama. Tá? Para quem já assistiu, faremos uma breve hermenêutica daquele filme. O filme mostra que vem um ET, estacionou no ponto mais importante do mundo, Central Park, nos Estados Unidos. Uau! Estacionou lá, o ET. De repente, várias esferas, são bolas brilhosas, se espalham pelo planeta Terra e os animais começam a entrar ali dentro. Aí a secretária de Estado americana, inclusive no momento do filme o ET diz assim: vocês que representam toda a humanidade, os Estados Unidos representa toda a humanidade. Glórias por isso. E aí os animais começam a entrar na arca, naquelas pequenas esferas. Aí a secretária de Estado americana diz assim: já sei. Essas esferas são arcas. Vocês lembram disso no filme? É uma arca da aliança. Eles estão levando os animais para depois destruir os homens. Aí o ET diz assim: eu não vim destruir a terra, eu vim salvar a terra de vocês. Porque nós os ETs, vamos nos tirar esses animais, um casal de cada espécie, para depois destruir os homens, porque vocês têm destruído a terra. Só que no final do filme, o ET percebe bondade no ser humano. E o professor de matemática, o físico, diz o seguinte: nós somos ruins de fato, nós merecemos castigo, só que no momento crítico, a história mostra que no momento crítico, as pessoas se tornam pessoas bondosas. Aí o ET: é verdade, eu não tinha visto esse lado bondoso de vocês. E aí ele desiste de destruir a terra. O que isso tem a ver com a Bíblia? Que o Deus da Bíblia não desistiu, mesmo sabendo que nós temos coisas boas. Quem é o melhor Deus, o do filme ou da Bíblia? Aquele filme é uma aula para os mundanos, ensinando que o Deus da Bíblia é mau. Só que a aliança que Deus fez com Noé é Deus castigando o ímpio. E ele, do jeito que ele castigou e matou ímpios na época de Noé, ele vai repetir. Vocês entenderam, gente, o dia que a terra parou, o filme com o Apocalipse, com o arco-íris, Noé? Entenderam ou não? Assistam esse filme, tá? Se você quiser. O dia que a terra parou. Aliás, a maioria dos filmes de Hollywood são humanistas e odeiam Deus, tá? A maioria dos filmes de Hollywood. Nem estou falando dos filmes indecentes, que é 90%. Vejamos aqui, meus irmãos. E aí vou terminar, hoje eu estendi um pouco, mas é porque o texto é longo. Vou terminar explicando o que significa os 7 trovões. Versículo 3. Bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões. Trovões simbolizam aqui a ira de Deus, Deus irado.
7 trovões significa a plenitude. Número 7 significa o quê? Plenitude. Plenitude da ira de Deus. E a ira de Deus com os ímpios, aqui na terra, vai só começar e vai se consumar no inferno. A plenitude da ira de Deus. Saíram vozes desses trovões, versículo 3. Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Que vozes são essas? As mesmas vozes do livrinho? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o capítulo 5 e esse capítulo 6 fala dos selos. Não fala do livro com os selos? Não é esse mesmo livro aqui, esse mesmo rolo. Aqueles selos diz respeito a eventos que vão acontecer. Esse livrinho aqui é a Bíblia, é outra coisa. Vocês entenderam? E as vozes que saem do trovão, nem é aquele selo, aquele livro dos selos, que são os eventos que vão vir contra o anticristo, e nem é o livrinho aqui que representa a Bíblia. Que vozes são essas? Não sei. E os teólogos? Também não. É um mistério. Nós podemos presumir e entender que essas vozes são mistérios de Deus. Em que sentido que são mistérios de Deus? Versículo 4. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Em segredo, guarda encoberto, mistério. Só que o livrinho que o profeta coloca na boca é mistério? Não, é a Bíblia. Essa Bíblia, esse evangelho é o mistério que estava oculto que Paulo falou, desde antigamente. Foi revelado, que é Jesus Cristo. Mas existe um mistério que Deus não revelou. É como ele vai executar os detalhes de cada evento. Aqui em Apocalipse está resumido o que vai acontecer. Mas de forma clara e evidente em cada detalhe, como ele vai executar, isso não está claro. Por exemplo, em que país vai nascer o anticristo? Em que país vai acontecer alguma dessas desgraças? Isso é mistério. Nós só temos que ficar de olho, mas é mistério. As vozes que saiu dos 7... A ira de Deus, a voz que saiu dos 7 trovões é mistério. O que diz? Deuteronômio 29, 29? Para aqueles que estão na internet, eu vou traduzir o que a multidão diz. As coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas. O que são coisas encobertas? As pessoas dizem, são os textos difíceis da Bíblia. Se é difícil de interpretar, pertence a Deus. Então por que Deus deu o dom de ensino para alguns? Por que Deus deu o dom de ensino? Porque aquela pessoa tem um dom de estudar, de pesquisar, para chegar ao significado. A Bíblia não é um mistério, a Bíblia é códigos, em alguns livros como Apocalipse, não é mistério. Código você tem solução, não tem? No código? Tem solução. Quando a Bíblia fala das coisas encobertas, que não pertencem a nós, que pertencem a Deus, está falando dos seus decretos na história, que Ele planejou, do seu plano eterno. Isso pertence a Deus, não pertence a nós. Deus tinha decretado que Adão iria cair. Para você que discorda, depois você pergunta para Deus por que Ele deixou a serpente entrar. Deus decretou que Adão ia cair. Adão sabia disso? Não. Importava que Adão soubesse? Também não, porque as coisas encobertas pertencem a quem? O que cabia a Adão? As coisas reveladas. O que foi revelado para ele? Não coma. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Você sabe qual pecado você vai cometer amanhã? Você vai pecar amanhã? Vai, mas você sabe qual o pecado? Mas Deus já sabe. Deus já decretou? Já. Mas isso pertence a Ele. As coisas encobertas. O que pertence a nós? Saber o que Ele decretou? As coisas reveladas. E as coisas reveladas dizem para nós não pecarmos. Então, as coisas encobertas é como Deus vai executar a sua ira em detalhe. Não deve ser nossa preocupação. Porque Deus disse para João, olha, não escreves. Porque a nossa preocupação tem que ser com as coisas reveladas. E o que é coisa revelada? A Bíblia.